Vamos lá, pessoal, vamos continuando a nossa aula. Peço que vocês coloquem na página 225 e acompanhem junto comigo aí a respeito dos quinidários, né? Os quinidários, também conhecidos como selenterados, né? Esse filo, eles têm como característica, né, viverem exclusivamente em ambiente aquático. E sua maioria eles são marinhos, alguns poucos podendo ser encontrados em ambientes de água doce, no entanto muito raro. Possuem formas e tamanhos variados, né? Você percebe aqui várias formas e podem ser fixos ou de vida livre. Os fixos, como as anêmonas do mar, por exemplo, vocês que já devem ter assistido o filme Procurando Nemo, né? Um grande clássico, já devem ter visto, sabem que é uma anêmona. Né, o Nemo e o seu paizinho lá viviam na anêmona e tudo mais. E aí você já deve ter mais ou menos uma ideia de como é que é uma. Então eles podem ser fixos ou de vida livre. E de vida livre, por exemplo, podem ser as medusas, que são conhecidas como águas-vivas. Nas estruturas dos quinidários, ele pode ter dois tipos. Pode ter a forma de pólipo, que é essa aqui, tá? Que a boca ela é voltada para cima, essa região ela fica ali no substrato. E os tentáculos esses que são responsáveis pela captação do alimento, pela filtragem, por exemplo, da água, né? Que muitos se alimentam de partículas, outros são animais carnívoros. E o formato de medusa, né? Que é esse formato aí que a gente chama de guarda-chuva, por exemplo. Tem essa região aqui de cima, né? Aqui existe a boca e os tentáculos para defesa e captura. Esse é um animal que ele apresenta sistema digestório incompleto. Ele apresenta boca, no entanto, ele não apresenta ânus, ou seja, seu sistema digestório ele é incompleto. Partindo para frente, lá na página 226, você vai ver uma estrutura que nós chamamos de quinidócitos. Aí o nome do filo, quinidários. Esses quinidócitos são estruturas, são células com uma substância urticante. O que é isso? Muitos acham que os quinidários, as águas-vivas, elas dão choque. Não, elas não dão choque. A sensação é de queimadura, porque elas liberam uma substância que vai causar uma irritação. No caso do ser humano, na pele, né? No caso dos animais, ele ocasiona uma paralisia, né, no animal, na presa do qual esses selenterados, esses quinidários, eles vão se alimentar. Para que servem os quinidócitos? Os quinidócitos funcionam tanto como mecanismo de defesa, você vê que aqui nessa região dos tentáculos é que estão os quinidócitos, aqui é o quinidocílio, funciona como um disparo. Quando este animal se sente ameaçado ou quando ele precisa se alimentar, ele precisa pegar uma presa, ele envolve com seus tentáculos. Esses quinidócitos, então, recebem o estímulo do qual onde está sendo encostada a superfície e libera esse filamento aqui, uma descarga da substância urticante, do líquido tóxico. Em seres vivos menores do que o quinidário, obviamente isso causa uma paralisação, porque é uma substância tóxica. E é nessa fase que ele se aproveita disso para poder se alimentar. Aqui é uma medusa, né, uma água-viva, cerca de 95% do corpo dela é de água, por isso que se chama água-viva. Essa região aqui de cima, ela não é uma região nociva, né? Mas eu também não vou sair por aí nas praias pegando nesses animais assim à torta e à direita, né? Eu preciso realmente tomar bastante cuidado, não é qualquer pessoa que pode manusear. Aliás, né, só se for em relação a parques aquáticos, em aquários, que é uma discussão para outra situação, mas você, numa praia, você num balneário, você jamais deve tocar, né, num animal desse, tá? Porque aí você pode ter sérios danos na sua pele. E
continuando, na página 227, você tem a reprodução dos quinidários. A reprodução dos quinidários são 3. Existe aqui, nesse primeiro, a reprodução sexuada, que como eu já falei lá nos poríferos, a reprodução sexuada é aquela reprodução em que ocorre a presença tanto do espermatozoide quanto do óvulo. Então, aqui nesse caso é uma hidra, né? Uma hidra, hidra macho, libera os seus espermatozoides na água. A hidra fêmea, né, ocorre, então, ali vai receber esse espermatozoide. E lá no óvulo ocorre a fecundação. A partir do momento em que esse embrião ele é formado, veja só, ele sai como uma larvazinha, né? Ele vai nadando ali até que ele encontre uma superfície que pode se fixar, e aí então ele vai se desenvolver. Nesse caso, esse aqui, eles vivem mais fixos, não são tão de vida livre, né? Na reprodução assexuada, como eu havia falado, não há presença de gametas. Então, você aqui tem uma hidra, né, e o brotinho nascendo, uma hidra adulta. O broto, ele cresce, vai se desenvolvendo e aí ele é liberado, ele se solta, né, da hidra adulta que deu origem a ele e ele se desenvolve na sua vida livre, bom? Já a alternância de gerações, como o próprio nome já diz, vai alternar no mesmo indivíduo tanto a reprodução sexuada quanto a assexuada em diferentes fases da vida. Então ocorre aqui o gameta masculino que encontra o gameta feminino e ocorre a formação do zigoto. O zigoto é uma célula que é formada a partir da fecundação, tá, desses dois aqui. Aí aconteceu a formação do zigoto e deu aqui a origem do pólipo jovem. Essa aqui é a fase sexuada. Desse pólipo jovem, ele vai se desenvolver, né, numa fase adulta, num pólipo adulto, que vai se desmembrar e aí acontece o surgimento da medusa jovem, né? A medusa, então, que pode ser uma água-viva, que existe várias espécies, e nesse caso, essa reprodução aqui, ela é assexuada, olha só. Éferas são fragmentos que se originam novas medusas. Ocorre essa fragmentação, se desprende e forma uma medusa jovem. E aí o ciclo ele vai recomeçando. Isso aqui é reprodução por alternância de gerações. Certo. Então, no seu livro existe a atividade da página 228 e 229 referente aos poríferos e aos quinidários, certo? Realizem essa atividade e depois nós vamos fazer a correção, certo? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.